Oi, coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje a gente vai brincar com a matemática, né? E ampliar o seu conhecimento. Hoje iremos falar sobre unidades de medidas. O Sistema Internacional de Unidades é o que padroniza essas medidas, certo? E nós vamos aprender algumas grandezas hoje e falar de algumas grandezas. Então, nós vamos falar de grandezas como comprimento, como capacidade, massa, tempo, volume, bits, bytes e outros. Então, comprimento. Em 1799 foi definido o padrão que é hoje o metro. Como que foi calculado o metro? É a quarta parte do meridiano, ou seja, é do polo norte até o Equador, né? Posso pegar do Equador ao Polo Sul. No caso, a gente vai fazer do Equador ao Polo Norte agora, dividir por 10 milhões de parte e pegar uma parte, certo? Aí, hoje, eles têm uma outra denominação de como se faz isso. Como que ele faz? Ele pega 1 segundo, né, da velocidade da luz, né, que é muito rápido, em um vácuo, pega esse 1 segundo, dividiu por 299.792.458 e pegou uma parte que foi o tempo da luz, né, da velocidade da luz em um vácuo que percorreu aquele metro, certo? Então, múltiplos e submúltiplos. Então, vamos para os múltiplos. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Hoje em dia, a gente tem muitas coisas que no nosso cotidiano que usa o metro e às vezes a gente nem percebe. Exemplo, um cabo comum, né, de celular. Esse cabo comum tem exatamente 1 metro, né? Então, tem muitas coisas que a gente está no nosso dia a dia baseado no metro e a gente não vê. Então, metro a gente usa para medida linear, que a gente consegue puxar uma linha. Então, linear. Então, vamos lá. Unidade de medida, área, certo? As medidas áreas. A área é exatamente como que eu faço. Quando eu falo metro quadrado, eu estou falando exatamente do quadrado, de um quadradinho, certo? Por quê? Eu não consigo puxar uma linha para falar sobre essa área que está aqui, ó. Eu tenho que ter área, eu tenho que cobrir tudo. Então, quando eu falo metro quadrado, centímetro quadrado, ou hectômetro quadrado, qualquer coisa ao quadrado, eu estou falando dessa figura aqui, ó, quadrado. Que aí eu venho distribuindo, que no caso aqui vai dar 1 quadrado desse, 2, 3 e daí por diante. Então, quando eu falo que medidas ao quadrado, eu estou falando do quadradinho, certo? Por isso que é unidade de área, porque eu pego o quadrado e saio distribuindo. Então, quando eu falo metros quadrados, eu estou falando de um quadrado. No caso, metro de 1 metro por 1 metro. Então, eu vou ter um quadrado de 1 metro por 1 metro. Então, vamos lá. Múltiplos e submúltiplos. Quando eu falo quilômetro ao quadrado, né? Quando eu falo quilômetro ao quadrado, eu estou falando de um quadrado de 1 quilômetro por 1 quilômetro. Onde que eu mexo com isso? Onde que eu vou medir isso? Normalmente é extensão de território, tamanho de cidade, tamanho de país, né? Porque não dá para medir país de quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, né? Imagina, você sai distribuindo quadradinho por quadradinho, que tamanho que vai ser isso, né? Desse número. Então, medidas de área a gente faz em quilômetros quadrados. Temos decâmetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Tudo quadrado, tá bom? Volume. Volume é o que cabe dentro de um cubo. Lógico que não é esse, né? O padrão é metro, né? É um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro,
Então, eu tenho 1 metro por 1 metro por 1 metro. Isso é o meu volume padrão. Mas eu tenho outros múltiplos, né? Então, eu falo metros cúbicos. Quando eu falo cúbico, eu estou falando de um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. No caso, metro cúbico. Quando eu falo múltiplos e submúltiplos, quando eu falo quilômetro cúbico, eu estou falando de um cubo, que é esse aqui, né, que é o que acabei de mostrar para você, de um cubo, de 1 quilômetro por 1 quilômetro por 1 quilômetro. Onde que você vai usar isso normalmente? Quando a gente fala a questão de quantidade de água que existe, né? Imagina no mar, se eu fosse medir a quantidade de água que tem no mar de 1 cubinho de 1 centímetro. Nossa! Ia morrer, né? Então, tem os cálculos que é feito em cima da necessidade do tamanho que a gente precisa para medir o que a gente está usando, né? Mas em outras, né, situações, por exemplo, eu tenho milímetro cúbico. Eu vou usar milímetro cúbico onde? Por exemplo, quando eu vou usar um remédio numa seringa, né? Normalmente é 1 ml. Né? Quando eu falo 1 ml, tem a proporção que para cada ml é 1 centímetro cúbico. Então, quando eu falo assim 1 ml, eu posso falar que é 1 centímetro cúbico. O que que é isso? Um cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Então, aqui vai ser 1 centímetro. Capacidade. A capacidade a gente define em litro. Como que foi definido o litro? O litro é muito interessante, porque tudo saiu do metro. Vocês viram que a unidade de metro, por exemplo, eu tenho metro linear, que sai lá da relação com a Terra, né? Tenho o quadrado, metro quadrado, que é de área. Tenho o metro cúbico, que é o cubo. E o litro, que é muito legal. Como que é o litro? O litro, ele é um decímetro. Primeiro tem que abrir esse cubo aqui. Ele abre, viu, gente? Ele abre, viu, coleguinha? Eu acho que eu vou conseguir abrir. Então, como que é calculado o litro? Depois que eu fiz o metro, aí eles fizeram, né, na mesma época, 1799, eles calcularam o litro. Como que é calculado o litro? É um cubo, né, de 1 decímetro, por 1 decímetro por 1 decímetro. Aí encheu esse cubo até a borda. O que coube aqui de água ou de líquido é exatamente essa quantidade que foi despejada e foi determinado o litro. Então, o litro, ele saiu de 1 decímetro cúbico. Então, qual que é a unidade de litro? Foi definido como unidade central, litro. Mas ela foi criada pelo acaso? Não, foi baseado no metro, que é exatamente do cubo de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Então, o litro saiu daí. Então, vamos lá. Múltiplos e submúltiplos do litro. Né? Eu tenho o quilômetro, o quilolitro, o hectolitro, o decilitro, o centilitro, o decilitro, centilitro e o mililitro. Mas tem outras unidades de medida de litro. Por exemplo, você vai comprar tinta, você comprar tinta em galão. Costuma vir muita tinta em galão, né? Tem barril também, né? Então, é de um modo geral. A história também da massa é legal, né? Porque ela também foi baseada em cima do metro que era calculado na referência da Terra. Então, como é que é o quilo? O quilo é exatamente o tanto de água com a densidade máxima que coube dentro desse cubo. Enchia até a quantidade, que deu litro, não é? Aí ele pegou e pesou aquele líquido. Aquele litro foi definido exatamente como 1 quilo. Então, o que pesou ali foi falado que seria 1 quilo, certo? Que está guardado até hoje em Museu da França. Então, vamos lá. Mas a gente tem outras formas de medida de massa, né, de pesos. Como que é? Tem a arroba,
que é usado muito, né, na parte agropecuária. Eu tenho a libra, a onça, a tonelada. Bom, o meu quilo que foi definido como padrão, mas a principal unidade de medida que é usada nesse caso é o grama. Então, vamos lá, né? Então, múltiplos e submúltiplos do grama. Vamos lá. Quilograma, hectograma, decagrama, centigrama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, conversão da maioria das coisas que a gente tem aí. Maioria, não são todas que vão de 10 em 10, tá? Então, ajuntou exatamente essas unidades de medida com o nosso sistema decimal. O nosso sistema decimal de unidade passa para dezena, de dezena passa para centena, daí por diante. Então, na unidade de medida também é assim, nas grandezas também elas trabalham dessa forma. Então, vamos lá. Eu tenho uma unidade central. Eu vou ter deca combinado com o que eu estou falando. Se for metro, é decâmetro. É decâmetro, perdão. Né? Se for litro, é decalitro. Daí por diante. Então, eu tenho a unidade central, que foi a que foi definida. Se eu multiplicar por 10, eu vou fazer a combinação de deca. Se eu multiplicar por 10 de novo, que no caso da nossa unidade, né, decimal, né, nosso sistema decimal, é a centena, não é? Centena de 100. No caso da unidade de medida, a gente usa o hecto. Hecto também vem da origem 100. Se multiplicar por 100, eu tenho quilo. Daí por diante, as nossas grandezas, elas não vêm mais multiplicar de 10 em 10. É de 1000 em 1000. Que aí depois do quilômetro, né, ou do quilo, vem o mega, que eu faço a combinação. Então, se eu vou lá na combinação metro, combinei, multipliquei por 10, tem decâmetro. Multipliquei por 10 de novo, tive o hectômetro. Multipliquei por 10 de novo, tive o quilômetro. E o megâmetro, perdão. Litro. Aí eu tenho todos os múltiplos que a gente viu antes. Só que tem que daqui veio o megalitro. Porque foi multiplicado o quilômetro por 1000. O grama da mesma forma. O metro cúbico também. O metro quadrado também. Esses são os múltiplos. Tem outros múltiplos, Silvana? Tem. Que eu vou explicar para você já já. Submúltiplos. Do mesmo jeito, eu venho dividindo de 10 em 10. Então, eu tenho dec, que vai fazer a combinação com a medida central, né? Com a grandeza central. O centi, o mili, né? E por 1000, o micro. Você vai escutar isso muito na biologia, na física, na química, o micro. Então, vamos lá. Eu tenho o decímetro, o centímetro, que foi dividido por 10, o metro dividido por 100, o milímetro, que é o metro dividido por 1000, o micrômetro, que é o metro dividido por 100.000 partes. Não, 1 milhão de partes. Corrigindo, 1 milhão de partes. Tem também as combinações com litro, a unidade, que aí vai ter a combinação dec com grama, daí por diante, e a mesma das outras. Então, nós temos exatamente esse padrão de conversão, que eu tenho 10 elevado a 0, que é 1, que é a minha unidade central. Daí por diante até 10 elevado a 24, que é o iota, que é o septilhão, né? Ah, eu queria falar aqui, ó, voltando. Nós vamos ver que nós temos unidades de medidas bem antigas, né? Que foram as primeiras, né? Que a gente foi definido, mas nós temos unidades bem recentes. Temos uma bebê aqui, ó. Ela é praticamente recém-nascida, ela nasceu em 1991. Do mesmo jeito para os submúltiplos. O nosso tempo, ele é diferente, ele é misto. Ele não é igualzinho
as outras unidades que vêm só dentro do sistema decimal. Ele é misto. E poucas pessoas sabem que a minha unidade central, né, é o segundo. O pessoal acha que a unidade central do padrão é a hora. Não é. É o segundo. Tá? Então, é o segundo que é a unidade central. Tenho lá o segundo, que é a minha medida base. Se eu multiplicar o segundo para a parte dos múltiplos, se eu multiplicar por 60, eu encontro o minuto. Então, aqui eu vejo ser base decimal, é hexagonal, de 60 em 60. Se eu multiplicar 1 minuto por 60, eu vou obter hora. Se eu multiplicar a hora por 24, porque o dia são 24 horas, então a base aqui passa a ser de 24, né? Eu tenho o dia. O dia, para chegar no mês, é 30. O 30, né, multiplicando por 12 meses, né, eu tenho o mês eu vou multiplicar por 12, que eu encontro o ano por 10, que é a década, e daí por diante. Eu saio multiplicando agora de 10 em 10, que caiu no sistema decimal. Os submúltiplos do segundo já é mais fácil, ele é sistema decimal. Então, ele vem dividindo de 10 em 10, que é décimo de segundo. O que é décimo de segundo? É o segundo dividido por 10. Então, isso é décimo de segundo. Aí, com a nossa base decimal, a gente tem que o próximo casa seria cent, né? Então, é centésimo de segundo, se eu dividir de novo. E daí por diante. Bom, a informatização, a unidade que a gente usa no computador, ela é diferente também. Ela não é base decimal. Ela é binária, de 2. Por quê? Porque o computador não dá para usar decimal. Ele usa a menor unidade, é o bit. O bit do computador, ele só entende o pulso, que tem a existência do pulso e a não existência, certo? Que é o 0. Então, um bit dá para combinar só 2, que é a existência e a não existência dele. 2 bits dá para fazer 4 combinações. 3 bits permite fazer 8 combinações, daí por diante. Com 8 bits a gente consegue fazer um caractere de texto, né? Que aí no caso pode ser uma letra, ou um acento, ou um espaço, né, do texto que a gente coloca no computador. Com 24 bits eu consigo fazer um ponto de pixel, que é de desenho. Só que tem que ser muito pequeno, né? Senão a gente ia ter nosso sistema muito grande. Então, eles pensaram como? Que passou a chamar 8 bits por byte. Então, um byte tem 8 bits, que forma um caractere, que ficou a unidade central aí, digamos. Apesar que a menor unidade é o bits, mas a gente mede para efeito de cálculo o byte, certo? Então, eu tenho o byte, que é 2 elevado a 3 sobre 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Então, não tem nada de 2 elevado ao cubo que me gera 100, que é a base decimal. Então, ele pediu o mais próximo do milhar. Então, vamos lá. 2 elevado a 9 deu 512. 2 elevado a 10 dá 1024. Então, a minha base passa a ser 1024. Então, 1 kilobyte, ele tem 124 bytes. Então, daí por diante. Então, a minha unidade de conversão de computador, né, da memória do computador, vai ter 1 byte, que são 8 bits, né? 1 kilobyte, daí por diante. E chegamos ao fim. Até a próxima aula.
e estarei aqui esperando por você.